E vamos ao último vídeo da série Autoanálise do Aprendizado. O mais esperado de todos, Speaking. Como que eu sei se a minha fala em inglês é básica, intermediária, avançada? Aonde eu estou? Se você perdeu os outros vídeos dessa série, eu vou deixar aqui na descrição para você conferir, fazer um Raise Flix. Eu já te ensinei a como você saber o seu nível de escuta do inglês, leitura, escrita, e tava faltando o creme de la bleu, o grande final aí, que é a fala. Essa é uma dúvida da maioria dos estudantes de inglês. Onde que eu tô? Quando eu abro a boca para falar inglês, qual que é o nível para quem ouve perceber? Eu vou te ensinar tudinho. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se chegou aqui porque tá com essa urgência de saber o seu nível da fala, se inscreve, ativa as notificações, já maratona, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito aqui. E se você já é da casa, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Bora pro conteúdo! Bom, seguinte, a gente está usando, nessa medição aí, nessa régua, o Common European Framework, que é a régua internacional da fluência de idiomas, não só do inglês. Apesar de ser europeia, muitos testes e faculdades e tudo mais nos Estados Unidos também utilizam essa régua como base. E aí, como que eu estou fazendo nos vídeos? Eu estou falando para você o que o Common European Framework fala de cada um desses níveis, já que é um documento todo em inglês, então eu estou traduzindo para você e explicando o que quer dizer. E aí, qual que é a intenção? Que você aqui nos comentários me responda qual que você mais se identificou, porque a gente vai ver qual é o nível do pessoal aqui que segue a gente para começar a trazer conteúdos para te apoiar a subir de nível. Então vamos lá, se você já acompanhou algum vídeo, você sabe que essa régua ela vai do A1 até o C2, sendo A1 o comecinho de quando você está começando a aprender inglês e C2 quando você já chegou lá no topo, elite, topo do topo. Tá falando da elite! E é uma jornada, uma caminhada para subir essa escada. Vamos entender então o que o nível A1, o comecinho, quando você tá ali, não sei nada, tô começando a aprender inglês, você nos primeiros meses, primeiros 3 meses, já é esperado que você fale. Se liga! O nível A1 ele é capaz de interagir de forma simples, desde que a outra pessoa esteja preparada para repetir ou reformular as coisas em um ritmo mais lento de discurso e ajudar na formulação. Ele consegue usar frases e sentenças simples para descrever o que deseja fazer, onde vive e as pessoas que conhece. Então o nível A1, ele tem poucos vocabulários ainda, conhece poucas estruturas gramaticais, mas já fala. Então pensa que é uma criança que tá aí com seus 2 anos de idade. Ela fala 2, 3 anos, mas que já começou a falar desde o 1, tá? Vamos pegar uma criança que com 1 ano começou a falar. Com 3 anos ela fala, mas é tudo meio truncado, fala errado, não tem coerência na frase, é palavra solta, não dá pra entender uma frase completa, você entende palavras picadas e você que se vire aí pra entender, as mães normalmente entendem. Esse é o nível A1. Você tem essa capacidade de, mesmo que seja palavras soltas assim, soltar e conseguir sobreviver? Se você tem, você está no nível A1. Mas vamos ver a diferença para o outro nível que também é básico, mas é um pouquinho mais alto na escada, o nível A2. O Common European Framework fala pra gente que o nível A2 é capaz de se comunicar de maneira simples, com tarefas rotineiras que exigem uma troca simples e direta de informações sobre tópicos familiares e atividades. Ele tem habilidade para realizar trocas sociais muito curtas, mesmo que não possa normalmente entender o suficiente para manter a conversa indo sozinha. Ele pode usar uma série de frases e sentenças para descrever em termos simples sua família e outras pessoas, condição de vida, formação educacional e o atual ou mais recente trabalho. Aqui, no nível A2, a pessoa já aprendeu
presente, passado, futuro. Então ela já consegue variar, ainda que fale errado, quando está falando do passado, use presente. Ela já constrói uma frase, ainda que falte buracos, falte preposição, mas já é uma frase, já é um texto. Ela já consegue falar coisas além do tipo eu, praia, ir. Então ela já fala, eu quero ir na praia. Mas a frase é simples, é do cotidiano, é de algo que ela está acostumada. Características pessoais, o que é o trabalho dela, descrever as pessoas que moram com ela e assim vai. O que vai fazer no final de semana, o que fez no final de semana passado. A pessoa no nível 2 já consegue responder esses tipos de pergunta. Você já consegue? Você já entende presente, passado e futuro? Já forma textos mesmo que simples? Se sim, parabéns, você está no nível A2. Vamos conhecer o que te espera no nível B1? Vem comigo! No nível B1, os alunos eles podem explorar uma gama de linguagens simples para lidar com a maioria das situações que podem surgir durante uma viagem ou ambiente profissional. Eles podem entrar despreparados em uma conversa sobre tópicos que não são familiares, de interesse pessoal ou pertinente à vida cotidiana. Por exemplo, família, hobbies, trabalho, viagem e eventos atuais. Então, no nível B1, o cara já fala com muita segurança, já usa a frase corretamente, preposição, artigo, bonitinho, só que de tópico que é familiar. Não vai falar sobre o que você pensa sobre felicidade, sobre qual é a sua opinião política, não vai discutir algo muito complexo que o nível B1 no inglês ainda não consegue falar. Tá? Ele até entende às vezes, mas não consegue formular, não tem vocabulário para isso, não tem conhecimento ainda para ir além da zona de conforto. Mas dentro da zona de conforto ele já faz muito bem, até textinhos um pouco maiores, né? Produção oral, fala mais do que 1 minuto, consegue desenrolar aí uma conversa de 1 hora, mas dentro de coisas que são familiares. Whoa! That's great! No nível B1, a gente já considera que as pessoas são independent user, ou seja, usuários independentes do idioma. Mas aí tem um que é um pouquinho mais rebuscado, que eu sempre falo aqui pra vocês, que é o que você deve querer buscar, tá? Estude um idioma até chegar no nível B2, comprovado aqui, segundo o Common Peer Framework. Porque se você fizer isso, depois se você for aprender outro idioma, você não esquece aquele que você aprendeu e você consegue manter mesmo se tiver um tempo aí que você deixou de praticar. O que acontece é que as pessoas ficam ali, né, tem a barreira inicial do medo, vergonha, outros fatores, às vezes desistem antes mesmo de chegar no B2. Chega no A2 já, ai não, inglês não é pra mim, não dá. E aí, anos depois, vai tentar aprender e volta tudo de novo. E fica naquele efeito sanfona. Já passou por isso ou conhece alguém que passa? Então encaminha os vídeos da Race para essa pessoa que com certeza vão apoiar. Vamos entender o que o nível B2, que é o que eu quero que você chegue, já consegue fazer na fala. O nível B2 ele é capaz de interagir com um grau de fluência e espontaneidade que faz interação regular com falantes nativos bastante possível. Ele tem capacidade de participar ativamente de discussões em contextos familiares, contabilizando e sustentando seu ponto de vista. Ele pode se apresentar claramente e ele fornece detalhadamente descrições em uma ampla variedade de assuntos relacionados ao seu campo de interesse. E ele é capaz de explicar um ponto de vista ou tópico, dando a vantagem e desvantagem. Percebe a complexidade muito maior do que o nível B1? That's great. Coisas que não são da zona de conforto, dando opinião, prós e contras, começo, meio e fim. Então consegue ter uma conversa assim, muito legal, sabe? Muito legal mesmo, consegue ir a fundo, consegue falar. Tá, mas legal, e aí o que será então que os caras do C1 e do C2 que estão lá no topo do topo conseguem fazer além disso? Vem comigo que eu te conto. Os caras do C1 que já chegaram lá, eles conseguem se expressar com fluência e espontaneidade, usando a linguagem de forma flexível e eficaz para fins sociais e profissionais. Eles podem formular ideias e opiniões de forma adequada e relacionar as contribuições habilmente com as de outros falantes. No nível C1, os alunos eles podem apresentar descrições claras e detalhadas de assuntos complexos, integrando subtemas, desenvolvendo pontos articulados e concluindo com uma conclusão apropriada.
A diferença do C1 para o C2 é que o C1, ele vai assim nos minúcias, sabe? Ele fala sobre assuntos totalmente fora da zona de conforto dele, o vocabulário dele é muito grande, o repertório dele é muito grande. Sabe aquele cara no português que você fala com ele sobre a Segunda Guerra Mundial, ele sabe, sobre o que tá acontecendo na novela, ele sabe, assim, o que você quiser falar com ele, ele sabe desenrolar? É o cara do C1, no caso aqui do inglês, né? Lembrando que essa régua é para qualquer idioma. Sabe aquele teu amigo que você fala, meu Deus, o cara é inteligente, sabe de tudo? É o cara do C1, no português. E aí, no inglês, não deixa de ser diferente, né? Quando você tem essa amplo conhecimento. E olha que interessante, descrições claras, variação de linguagem. Então, no C1 e no C2, a diferença deles pro B1 e pro B2 é que eles falam com um cara que é super culto, com uma criança de 5 anos, com uma pessoa que não teve a oportunidade de estudar. E eles têm essa maestria de adaptar a linguagem. Então é muito mais além do que só o que você consegue fazer no técnico, mas a tua habilidade de mudar, adaptar, ser coloquial, ser formal, falar com idoso, falar com criança, entende? Isso é que o C1 e o C2 conseguem fazer. Vamos conhecer os tops dos tops aí na jornada, o nível C2. Os alunos no nível C2 podem participar facilmente de qualquer discussão. Eles podem se expressar fluentemente e transmitir tons mais sutis de significado com precisão. Eles podem retroceder e se reestruturar em torno de qualquer dificuldade de formulação tão suavemente que pessoas dificilmente percebem isso. Nessa fase, os alunos podem apresentar uma descrição ou argumento claro e fluente em um estilo apropriado ao contexto e com uma estrutura lógica, eficaz, que ajuda o destinatário a perceber pontos significativos. Gente, escuta uma coisa aqui, ó, bem pertinho, bem pertinho. Errar, você vai errar sempre, tá? Não é porque você chegou no C2 que você não vai falar nada errado. A diferença do cara do C2 é que quando você tá indo com o bolo, ele já terminou a festa. Ele se corrige tão rápido, ele reformula a frase tão rápido na cabeça dele, que nem você, que às vezes nativo de um idioma, né, quando você tá conversando, você percebe que o cara errou. Porque ele tem um conhecimento tão grande, mas tão grande, que ele percebe que ele errou, ele reformula, ele volta, ele reestrutura a frase, ele fala com quem você quiser, do assunto que você quiser, enfim. Mas erra também, porque é ser humano, né? Mas tem essa malemolência, essa maestria. I'm better. I am better. E como eu sempre te oriento, estude, 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 corra, 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 para ser B2 em todas as habilidades. Falar, ler, escrever e ouvir. Por quê? Porque o B2, você já vai, a maioria nem fala inglês. Dos que falam, a maioria não passa do A1, do A2. Se você for B2, você já vai fazer parte do 0,0001%. E o C1 e C2 você tem que querer ser também, mas se for o seu desejo, dar aula em universidade, ou porque você tem uma satisfação pessoal mesmo. Eu quero ser C2 em um idioma, eu não quero ser pouca média, assim, eu quero ser o top dos tops. Então tá bom, mas saiba que é uma jornada que se fizer sentido pra você, dou todo o meu apoio, e além do meu apoio, é o que eu quero te convidar a conhecer mais, que a gente tem as nossas mentorias de estudo, que é justamente para isso. De repente você tá ali, struggle, tentando lutar para chegar, para subir de nível, mas você não sabe exatamente o que tem que fazer. Qual é o exercício de listening que eu tenho que fazer para melhorar? Qual é o exercício de speaking? Quais palavras que quando alguém ouve sabe que eu sou nível C2? Quais frases que da maneira que eu estruturar, quem ouve sabe que eu sou C1? É isso que eu te conto na mentoria de estudos, é esse tipo de especificidade, sabe? Esse tipo de ir ali, cirurgicamente, que eu vou com você. Criar um plano bem específico, falar, olha, você falou bem, mas pode trocar a palavra, pode reformular. Quem é meu mentorado sabe, se você está assistindo esse vídeo, é mentorado não só meu, né? Não sou sozinha aqui na Raise, temos outros mentores incríveis, muito melhores do que eu em algumas áreas também. Inclusive a gente tenta dividir assim, eu sou bom em alguma área, o cara é bom em outra área, eu de repente gosto de falar sobre viagem, sobre trabalho, vai ter um outro mentor que ama videogame, poxa, super legal você ir lá e fazer aula com ele,
entende? Porque o idioma é isso, o idioma é para ser vivido, o idioma é para ser falado, você tem que se conectar com pessoas que tenham interesses e assuntos que também sejam do seu interesse, que se conectem com você. Assim você vai ficar mais seguro e mais à vontade para falar. Eu de verdade espero que essa série de autoanálise, se você chegou até aqui, se você assistiu os outros vídeos, se não assistiu, convido para assistir. O meu desejo é que você tenha tido clareza, porque eu não tive isso quando eu estava estudando inglês. E é isso que eu coloco no método da Raise, instruo os outros mentores a também te apoiarem. Que você saiba onde está, saiba onde você quer chegar e saiba exatamente o que você precisa fazer para isso. Assista os outros vídeos, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque eu tenho certeza que se você vier conosco, você vai se tornar protagonista do seu aprendizado e adivinha, acelerar sim, porque uma pessoa que é protagonista do aprendizado, ela chega mais rápido na fluência, porque ela chega com estratégia. Te vejo no próximo vídeo, se inscreva e ativa as notificações. Bye, bye!